Gurizada, o negócio é o seguinte, Renato contra-atacou, concedeu uma entrevista coletiva no começo da tarde desta terça-feira e detonou o ex-técnico do clube, Thiago Nunes. Também rebateu alguns críticos com relação à folga do último final de semana e falou sobre o seu futuro, com novidades. Eu faço para você o resumo da entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho neste meu vídeo que tem a força da KTO. A KTO é a minha casa de apostas. E aqui eu já te apresento o cupom promocional que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Meneghetti. Meneghetti com G-H-E-T-T-I. Este cupom significa uma reaplicação. Um bônus, 20% lá no teu primeiro depósito da KTO. Atenção, a KTO não tem aplicativo. Tu entra num link que eu coloquei fixado no primeiro comentário deste vídeo. Clica lá, cai na KTO. O cadastro é muito simples. E o site da KTO é de fácil navegação. Eles têm respostas rápidas. Se tu tiver alguma dúvida no chat, não esquece o cupom Meneghetti. Te bonifica em 20% no teu primeiro depósito. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre a forte e polêmica entrevista do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Fiquem ligados, porque neste vídeo eu vou contar para vocês Renato projetando o futuro. E tem uma novidade bem relevante. O vídeo é em nome da minha casa de apostas, KTO, e eu reforço aqui o convite pela inscrição de todo mundo aqui no canal do Menegas, o sininho ali embaixo para ativar as notificações. Tá valendo o teu like, tu pode não acreditar, mas clicar no joinha faz o canal subir. Todos são bem-vindos também nos comentários. Aqui neste cantinho, ó, tá o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Me acompanhem lá. Por exemplo, as minhas últimas postagens do meu Insta, Meneghetti Jornalista, são de imagens e alguns momentos do show do Guns N' Roses, que foi ontem à noite, nesta segunda-feira à noite, na Arena, aqui em Porto Alegre. Então, me acompanhe no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Foi uma entrevista forte do Renato, polêmica, sob certo aspecto surpreendente, porque o Renato não costuma falar assim de forma extraordinária, mas fiquei com a impressão que o Renato foi para falar, para rebater os críticos. E ele começou falando sobre a folga e detonou aquele que o sucedeu no cargo, Thiago Nunes, que havia criticado o Renato algumas semanas atrás. Ele justificou que a folga é necessária, disse que às vezes é culpa do calendário, que acumula muitos jogos, em que há momentos mais espaçados, e que ele sabe que para um grupo é importante ter uma folga. Não tratou com grande polêmica, mas acha que às vezes a imprensa se apega a coisas pequenas. Em vários momentos da coletiva ele falou, eu vim para cá na paz, vocês estão observando. E aí eu compartilho com vocês esta minha avaliação. Realmente, a gente viu um Renato, desde a sua chegada, mais tranquilo, mais ponderado, evitando bolas divididas, evitando colocar o pé na laçada. Um Renato, eu diria, paz e amor desde esse seu retorno. E aí ele foi, já na primeira pergunta feita pelo jornalista Felipe Duarte, que acabou abrangendo a questão da folga, ele falou sobre as críticas que Thiago Nunes fez ao trabalho do Renato quando desembarcou para treinar o Grêmio no ano passado. Disse o Renato, só para lembrar para vocês, o Thiago Nunes disse que os jogadores do Grêmio eram obrigados a trabalhar fora do CT para compensar uma preparação física mal feita à época do Renato. Aí o Renato começou assim, o que o Thiago Nunes ganhou até hoje? Ele trabalhou 3 meses no Ceará, 3 meses do Corinthians, não é isso? Ah, então não tinha futevôlei lá. Disse ainda o Renato, estou cansado de ouvir certas coisas e me calar. E informou, inclusive, que em outro momento o Thiago Nunes também havia falado mal do seu trabalho. E fechou esta polêmica da seguinte forma, abre aspas para Renato Gaúcho. Quando você não é capacitado para uma coisa e não começa a dar certo, você começa a arrumar desculpas, fecha aspas, e assim o Renato encerrou a polêmica, detonando o Thiago Nunes, foi forte, deu para perceber que era algo que estava entalado no Renato e que ele queria falar sobre este assunto.
Ele reagiu às críticas também já nesta primeira resposta sobre a folga. Como eu disse, justificou a folga e aí ele entrou na questão da logística. E ficou muito claro que ele respondeu a uma crítica feita pelo narrador da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim, que colocou no dia 22 de setembro uma coluna em GZH com o seguinte título: Renato deve imaginar que é presidente do Grêmio. O Renato não deu o nome, disse que não daria nomes, mas ficou claro, pelo menos na minha avaliação, de que foi endereçada esta rebatida dele a esta crítica do Pedro Ernesto. Tem gente que falou que eu sou o presidente do Grêmio, porque eu faço a logística. E aí ele disse que ele faz a logística e que não há nenhum presidente de clube algum do mundo que faça a logística. Que isso tem que ser responsabilidade e tem que participar, tem que ter a participação do treinador. Ele disse que não vai abrir mão de fazer a logística, porque é ele que entende os horários de trabalho, de treinamento e de refeições e de repouso. Informou, inclusive, ele rechaçou que o Grêmio está desmobilizado para o jogo da próxima sexta-feira contra o Sampaio Correia, mas confirmou que, além dos jogadores suspensos, Jeromel e Diego Souza serão preservados desta partida. Até o Diogo Rossi, repórter da Band, quis confirmar se o Renato ia. Ele até deu uma descontraída: onde é que tiraram isso? Eu vou, eu não corro. Eu vou sim para o Maranhão. E talvez a informação mais importante, além desta detonada forte naquele que o sucedeu no cargo, Thiago Nunes, o Renato projetou o futuro e ele deu a seguinte informação: ele já foi procurado por 2 pré-candidatos à presidência do Grêmio, 2 nomes da oposição, e que praticamente na última eleição do Conselho no sábado confirmaram que estarão disputando o pleito no pátio. Eu falo dos candidatos de oposição Odorico Roman e Alberto Guerra. O Renato revelou que foi procurado por ambas candidaturas para acertar a sua permanência para 2023. E esta é uma informação importante. Disse o Renato que não irá se posicionar no pleito, não vai participar da eleição defendendo este ou aquele candidato, que é amigo e trabalhou tanto com Odorico Roman quanto com Beto Guerra, e que não é hora de pensar no futuro, que a sua missão agora é reconduzir o Grêmio à primeira divisão do futebol brasileiro, que depois ele vai ver isso. Minha leitura: o Renato quer ficar e os candidatos de oposição, pelo que disse o Renato, uma revelação importante esta, já o procuraram para tratar da sua permanência, da renovação do seu contrato. Mas ele vai querer conhecer o tamanho do investimento no futebol, o tamanho do projeto, para saber se o Grêmio terá um time competitivo e qualificado para disputar títulos ou se será realmente um ano de transição este 2023. Este será o ponto definitivo na permanência ou não de Renato como técnico do Grêmio, mas a informação relevante é esta: tanto o Odorico Roman quanto o Alberto Guerra, 2 pré-candidatos à sucessão presidencial de Romildo Bolzan, já procuraram o treinador para tratar da sua permanência. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando o sininho, as notificações ali no sininho, todos bem-vindos nos comentários. Meu Insta, Meneghetti Jornalista, todo mundo lá, kto.com comigo neste vídeo, cupom promocional Meneghetti, que te entrega um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.